Sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Edelbrando. Imagino que você esteja aí pesquisando aí a respeito de Docker, pesquisando a respeito de imagens e se deparou aí com essa questão aí de ter que entender como que funciona aí esse processo de criação, né, das imagens aí e correspondentemente o seu container, né? Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens aqui que eu cheguei a pegar aqui para estar tentando tirar o máximo de aproveitamento dessas informações para que você entenda de uma vez por todas como que é esse processo aí. Bom, primeiramente, todo mundo que faz uma aplicação, que constrói aí uma página de um site, você precisa que toda essa aplicação esteja de uma forma empacotada, né? E essa forma mais simples é quando você cria uma imagem da sua aplicação. Vamos supor que você tem aí uma página onde você tem ali o HTML, você tem as funções que estão ali atreladas ali ao Python ou ao PHP, o arquivo JavaScript, os arquivos TXT. Imagina se você tem tudo ali que você precisa para a sua aplicação rodar. Você precisa transformar aquilo em uma imagem para que você consiga disponibilizar isso de uma forma mais fácil para o cliente, né, ou para a internet. Então, existe aqui então uma descrição do que seria a imagem da sua aplicação, né? Essa tela principal aqui que está aberta aqui, ela descreve isso exatamente, né? Como é que as imagens da sua aplicação elas são criadas, né? Então a gente vê que a imagem sempre terá uma imagem de base para ela. Por exemplo, vamos supor que ela precisasse de um sistema operacional, vamos dizer assim, um mini sistema, né, que servirá de base para que a sua imagem seja criada, né? Então aqui no caso foi usada aqui a imagem do Ubuntu, né? Nessa versão aqui, essa aqui é uma página, um exemplo da internet, mas eu quis trazer para vocês que eu achei super interessante, né? E então você vê que você tem aqui o sistema operacional, né? As variáveis de ambiente, que eu vou estar explicando isso aqui um pouco mais para frente, né? E aqui as variáveis respondente aqui à cópia de todos os seus arquivos de dentro do seu diretório local, onde você está trabalhando a pasta do seu projeto, né? Então aqui você vai estar copiando aqui o caminho da pasta do seu projeto para uma pasta dentro do container, né? Então essa variável aqui, ela faz a cópia de todos os seus arquivos do seu projeto para dentro de uma pasta dentro do container, né? Então essa linha é correspondente a isso. E aqui ela vai fazer nada mais do que os próprios comandos que você faria no terminal, né? Tá tendo jogo, então o pessoal tá soltando uns rojão. Então, você vê que aqui seria o que vai estar criando, né? Instalando ali, executando todas as dependências ali do seu projeto, né? E aqui a instalação aqui é de uma biblioteca, né? E aí, finalizando aqui, esses arquivos aqui, ó, run, sempre que você vê o run, ele está executando um processo dentro da própria imagem, né? Na própria criação da imagem, ele está executando aqui alguns processos aqui, né? Então, toda vez que você vê run, né, ele vai executar um processo dentro daquela imagem. E o open import, né, esse expose, sempre que você vê aqui numa imagem, né, num arquivo Dockerfile, que o nome desse arquivo aqui é Dockerfile, né? Sempre que você vê esse expose, ele vai estar mostrando em qual porta que este serviço, a porta que ele vai estar ouvindo, né? E aqui ele faz aqui mais uma instalação de um processo aqui, onde ele dá uma permissão, né? Isso daqui, se você procura aí no Google aí, essa sigla aqui, procura aí que você vai ver essa questão também. E aqui ele termina aqui com o comando que você vai dar para poder rodar mesmo a sua aplicação final. Mas para explicar para você uma forma um pouco mais simples de você entender, eu deixei aqui, ó, essa tela aqui. Isso daqui mostra muito bem como seria uma imagem. Uma imagem ela é feita de camadas,
né? E cada camada dessa representa aqui, ó, uma instrução que você fez lá no seu arquivo Dockerfile, né? Então imagina que dentro da pasta file existe, por exemplo, toda a sua aplicação está ali dentro. Então a linha de comando é uma camada dessa imagem, e essa imagem pode ter várias camadas. E a camada de base que eu falei para vocês é o que? É o Ubuntu, né? Aqui do nosso arquivo aqui, ó, Ubuntu é a primeira camada, é a camada que vai servir de base para esse projeto, né? E aí depois aqui você vê que é formado por camadas essa imagem. E essa imagem, depois de ter formado essas camadas aqui, que faz esse processo de criação dessa imagem, né? Você tem esse processo aqui, ó. Isso daqui seria o que corresponderia a um processo de transformação de uma aplicação web, por exemplo, em um container, onde essa aplicação vai estar rodando ali dentro, né? Então você tem a sua aplicação completa, pronta para funcionar, né? Você transforma ela você cria um arquivo Dockerfile, fazendo a importação de todos os arquivos da sua aplicação para dentro desta imagem, né? Então depois que você tem a imagem da sua aplicação, você pode rodar essa imagem localmente. Então aqui um arquivo Dockerfile desse modelo aqui, ó, né, descrevendo como será a sua imagem, copiando aqui a pasta do seu projeto aqui para dentro, né? E aí você fazendo o build, né? Você gera a imagem do seu Dockerfile, e aí você tendo a imagem do seu Dockerfile, você faz o run, que é para exatamente rodar, né? Colocar esse container aqui para funcionar, né? E depois que esse container já está funcionando, qual é que é o passo principal? Como é que eu disponibilizo isso para todo mundo, para quem precisa, né? A gente tem o Docker Hub. Vou abrir aqui a página aqui dele aqui, ó, o Docker Hub. Seria o que? O servidor de registro, né? Onde você guarda as suas imagens, né? Não tem o GitHub, que seria onde você guardaria os seus códigos, né? Então, também tem o Docker Hub, que seria onde você guardaria aqui os seus projetos, né? E dentro dele você consegue baixar as imagens que servirão de base para o seu projeto aqui, igual o MySQL, o Nginx, ou se você estiver aqui trabalhando com outra imagem, usando aí uma dashboard no Grafana. Se você estiver usando aqui uma outra imagem e precisar dessa imagem, aqui dentro desse repositório aqui, o Docker Hub, você tem, ó, várias categorias aqui de imagens diferentes, ó, com vários, ó, o Google Cloud SDK, você tem aqui várias imagens para você baixar. E ele também guarda as suas imagens aqui para dentro, exatamente. Baixar do seu repositório no Docker Hub para o seu repositório local para você usar. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui logo. Eu tenho aqui já, ó, meu cachorro aqui na janela, susto. Aqui a gente tem o Portainer aqui, ó. Eu tenho o Portainer instalado aqui. Não, aqui. Ó, e dentro do Portainer nada mais é do que um container, tá? Vou trazer aqui para vocês aqui no terminal aqui, ó. Vou mostrar para vocês com esse comando aqui, ó, docker ps. Essa própria página que eu estou acessando aqui nada mais é do que esse container que está rodando aqui, ó, na porta 9000, né? Ele dá 9000 do container, né, para 9000 do meu localhost. Então você pode ver aqui que no cantinho aqui está porta 9000, porque realmente ela está rodando aqui na porta 9000. E aqui são todos os containers que eu tenho aqui. Ó, o pessoal fica soltando rojão, aí o cachorro fica doido. Olha. Então, pessoal, tá aqui todas os nossos containers. Eu tenho somente o Portainer rodando mesmo. E aqui, se eu fizer aqui o início desse container aqui, ó, começar. Aqui, essa aplicação tá rodando aqui, ó, na porta 5000. E se eu clicar nela, ela vai trazer o que está rodando dentro desse container, né? Então, dentro desse container, a imagem mesmo do Folium, né? Da biblioteca Folium, que eu trouxe aqui para vocês aqui, só para mostrar essa imagem aqui no Folium. Então esse aqui seria um gerenciador de containers, né, onde eu coloco para rodar os meus containers aqui, né, e também posso parar eles, ó, parar o container, da mesma forma que eu posso remover esse container, né, apagar esse container aqui.